A Copa do Mundo é o maior palco do futebol, onde craques brilham, gigantes se enfrentam e histórias são escritas para sempre. Mas, entre títulos e jogadas lendárias, existe um elemento que faz esse torneio ser diferente de qualquer outro: as zebras. Momentos em que seleções favoritas, milionárias e cheias de estrelas caem diante de times modestos, improváveis, às vezes até semi-amadores. Em cada edição da Copa, sempre existe um resultado que desafia a lógica, a expectativa e até o bom senso. E são justamente essas surpresas que tornam o futebol tão mágico, porque dentro de campo, camisa pesada não garante vitória, e às vezes basta um gol inesperado para transformar um time pequeno em lenda instantânea. No vídeo de hoje, vamos relembrar as 10 zebras da história das Copas do Mundo. Jogos em que os favoritos tropeçaram, os azarões brilharam e o planeta inteiro precisou conferir 2 vezes o placar para acreditar no que estava vendo. Prepare-se para nostalgia, história, drama e resultados que mudaram o rumo do futebol. Na Copa do Mundo de 2018, na Rússia, a Alemanha, tetracampeã e vigente campeã da Copa anterior, entrou na última rodada do Grupo F, precisando de uma vitória simples contra a Coreia do Sul para avançar às oitavas. Algo que até então era impensável para os alemães, que não saíam na fase de grupos desde 1938. Com estrelas como Neuer, Kroos, Ozil e Timo Werner, a Mannschaft dominou a posse de bola com 74% e trocou passes incessantes no campo de ataque, mas esbarrou na defesa organizada dos coreanos e na própria falta de criatividade. Chutes bloqueados, Werner isolado e Neuer até falhando em saídas de bola. O Neuer falhando? Pelo amor de Deus. O primeiro tempo foi um festival de frustração alemã, com contra-ataques coreanos perigosos. Son quase marcou após erro de Neuer em falta, e a torcida germânica já pressentia o drama, enquanto a Suécia goleava o México por 3-0 no jogo paralelo. No segundo tempo, a Alemanha melhorou. Aos 2 minutos, Goretzka cabeceou com perigo, mas o goleiro Jo Hyung-woo fez defesa milagrosa. Hummels errou cabeçada na pequena área aos 42 e Kroos parou nas mãos do arqueiro coreano. O caos explodiu nos acréscimos de 6 minutos. Aos 46, escanteio mal batido por Son sobrou na área após falha da zaga alemã. Kim Jong-won empurrou pro gol. O árbitro marcou impedimento, mas o VAR confirmou que o toque anterior foi de Toni Kroos. 1-0 Coreia, estádio em silêncio sepulcral. Desesperados, os alemães foram todos pra frente, inclusive Neuer avançado como líbero, mas aí ele perdeu bola no ataque. Lançamento longo achou Son livre pelo meio, que correu 70 metros e tocou no gol vazio para o 2-0 aos 51 minutos. Resultado: zebra histórica e vexame nacional. A Alemanha zerada em gols sofridos antes, última do grupo atrás de México e Suécia, eliminada pela primeira vez na fase de grupos em 80 anos. Jogadores coreanos choraram de emoção, enquanto Low e companhia saíram cabisbaixos. Memes eternos de Neuer correndo e o adeus da Mannschaft. Na abertura da Copa do Mundo de 2002, na Coreia do Sul, a França chegava como campeã mundial e europeia, favorita absoluta mesmo sem Zidane, lesionado. Do outro lado estava Senegal, estreante em Copas, num duelo simbólico entre mestre e discípulo. A França teve mais posse de bola e tentou pressionar desde o início, mas esbarrou na organização montada por Bruno Metsu e na segurança do goleiro Tony Silva. Senegal respondia com força física e velocidade, especialmente com El Hadji Diouf. Aos 30 minutos, veio o choque. Diouf arrancou pela esquerda e cruzou rasteiro. Barthez falhou no rebote e Papa Bouba Diop apareceu para marcar. 1-0 Senegal. O estádio explodiu. Os franceses ficaram atônitos. No segundo tempo, a França pressionou sem criatividade. Henry e Trezeguet quase não apareceram. A defesa africana se manteve firme e Silva garantiu o resultado. Apito final: Senegal 1-0 França, uma das maiores zebras da história das Copas. O impacto foi enorme. A França seria eliminada ainda na fase de grupos sem marcar gols. Senegal, por sua vez, embalou e fez uma campanha histórica até as quartas de final.
Na estreia da Copa do Mundo de 1990, na Itália, a Argentina chegava como campeã mundial e favorita absoluta, liderada por Diego Maradona. Camarões, por outro lado, era praticamente desconhecida internacionalmente, com jogadores em clubes modestos e cotada em 500 por 1 para ganhar o torneio. O jogo começou sob festa e expectativa, mas em campo aconteceu o inesperado. Camarões entrou com coragem, determinação e marcação forte, anulando o talento de Maradona e impondo seu ritmo físico. Aos 67 minutos, numa falta pela direita, Cyril Mackanac levantou a bola na área e François Omambi, que subiu altíssimo para cabecear pro gol. A cabeçada não foi tão forte, mas enganou o goleiro Nery Pumpido, que deixou a bola passar sob sua mão. 1-0 para Camarões. O jogo ficou ainda mais dramático perto do fim. O argentino Cláudio Canidia, tentando buscar o empate, sofreu uma falta violentíssima de Benjamin Massen, que acabou expulso. O lance virou um dos momentos mais comentados do torneio pela brutalidade e simbolismo. Um jogo duríssimo, cheio de faltas e 2 expulsões, mas com os africanos resistindo até o apito final. O resultado foi uma das maiores zebras da história das Copas e um marco para o futebol africano. Ninguém mais via a África da mesma forma depois daquele jogo em Milão. Na Copa de 1950, no Brasil, a Inglaterra estreava finalmente em Copas como a inventora do futebol e uma das grandes candidatas ao título. No grupo 2, enfrentava os Estados Unidos, uma seleção semi-amadora formada por jogadores que treinavam nas horas vagas e tinham profissões comuns fora do futebol. Canador, eletricista, enfim. A imprensa inglesa tratou o jogo como vitória certa. Alguns jornais chegaram a noticiar o placar errado, como se o triunfo fosse inevitável. Em campo, a Inglaterra dominou o primeiro tempo. Muita posse de bola, chutes perigosos e pressão constante. Os Estados Unidos, porém, resistiram com marcação dura, entrega total e uma defesa organizada, segurando o 0 no placar diante da frustração britânica. Aos 37 minutos, veio o choque. Um cruzamento da direita encontrou Joe Gaetjens, perdão se eu pronunciei errado, haitiano naturalizado americano que se atirou de peixinho e cabeceou pro gol. 1-0 Estados Unidos. O estádio explodiu, os ingleses ficaram atônitos. No segundo tempo, a Inglaterra pressionou sem parar, mas o goleiro Frank Borg fez uma atuação histórica e a defesa americana segurou heroicamente até o fim. O apito final decretou uma das maiores zebras da história das Copas, um jogo que ficou eternizado como o milagre de Belo Horizonte. Isso porque o jogo aconteceu lá no Mineirão, em Belo Horizonte. Chegamos na Copa de 98, na França. Nessa Copa, a Alemanha chegava às quartas de final como tricampeã mundial e presença constante entre os favoritos. A Croácia, em sua primeira Copa como nação independente, já surpreendia, mas entrava como azarã diante dos alemães em Lyon. O primeiro tempo foi equilibrado, com a Alemanha tendo mais posse, mas parando na defesa croata. Nos acréscimos, o jogo mudou. Christian Vornes foi expulso e, na falta cobrada rapidamente, Robert Jarni abriu o placar. 1-0 Croácia. Com um jogador a mais, a Croácia controlou o segundo tempo. A Alemanha pressionou sem criatividade e os croatas foram letais. Goran Vlahovic ampliou em contra-ataque, 2-0 Croácia, e Davor Šuker fechou o placar com um chute cruzado, 3-0 Croácia, uma eliminação histórica. A vitória levou a Croácia à semifinal em sua estreia em Copas e selou uma das grandes zebras daquele Mundial, coroada depois com o 3º lugar geral. Na Copa do Mundo de 2014, no Brasil, a Itália entrou no grupo da morte pressionada e com a chance de se afirmar depois de vencer a Inglaterra na estreia. Mas um novo teste vinha contra a surpreendente Costa Rica em Recife. A Azzurra, tetracampeã mundial, precisava vencer e ainda sonhar com as oitavas, enquanto os ticos, com o mantra "Si se puede", mostravam que a vitória sobre o Uruguai não tinha sido por acaso. Eles estavam prontos para desafiar o
favorito europeu. Em campo, a Costa Rica anulou a Itália com marcação alta, travando Pirlo e tirando o ritmo dos italianos. A seleção centro-americana correu como todos esperam de um underdog determinado e não deixou os criadores da Azzurra respirarem na construção das jogadas, enquanto a própria Itália rondava a área sem encontrar soluções claras. Aos 44 minutos, depois de um pênalti claro pedido pelos costarriquenhos não ser marcado para Joe Campbell, Júnior Dias cruzou da esquerda e Brian Ruiz desviou de cabeça com perfeição. A bola ainda tocou no travessão antes de entrar. 1-0 Costa Rica, estádio em êxtase. No segundo tempo, a Itália tentou reagir com mudanças ofensivas, mas Keylor Navas brilhou no gol costarriquenho e a defesa dos ticos resistiu com confiança. A Azzurra não conseguiu furar o bloqueio e o relógio correu a favor dos visitantes. O apito final confirmou uma zebra histórica. A Costa Rica garantiu vaga antecipada nas oitavas e a Itália viu seu caminho se complicar no grupo mais difícil do torneio, sendo eliminada logo em seguida. E olha só quem apanhou de novo: a Itália. Também na Copa de 2002, ela chegou às oitavas como uma das favoritas ao título, com um elenco fortíssimo liderado por Buffon, Maldini, Cannavaro, Totti, Del Piero e Vieri. Do outro lado estava a Coreia do Sul, a seleção anfitriã, empurrada por uma torcida ensurdecedora e pelo trabalho físico intenso do técnico Gus Hiddink. Não sei se é assim se pronuncia, perdão se eu pronunciar errado. Ainda assim, o favoritismo era claramente italiano e poucos imaginavam uma eliminação tão precoce, muito menos da forma como aconteceria. Em campo, a Itália saiu na frente ainda no primeiro tempo com Christian Vieri, dominando boa parte do jogo e criando chances para matar a partida. A Coreia corria, pressionava e batia, mas tinha dificuldade para furar a defesa Azzurra. O problema é que, ao longo do segundo tempo, o jogo começou a escapar do controle. Faltas duras não marcadas, decisões confusas e um clima crescente de tensão. Já nos minutos finais, Cho Ki-hyo empatou, levando a partida para prorrogação e inflamando o estádio. Na prorrogação, veio o caos definitivo. Totti foi expulso após receber o segundo amarelo por suposta simulação dentro da área. Lance até hoje tratado como um dos mais controversos da história das Copas. Pouco depois, com 1 a menos e emocionalmente abatida, a Azzurra viu a Coreia crescer. Aos 117 minutos, Hang Jung-hwan subiu livre na área e cabeceou pro gol, decretando o 2-1 no sistema de gol de ouro. A Coreia do Sul eliminava a Itália em uma das partidas mais polêmicas de todos os tempos. Para os italianos, ficou o sentimento de injustiça e escândalo. Já para os coreanos, um feito histórico que os levaria até as semifinais. Um jogo que entrou para a história não só como zebra, mas como símbolo eterno de controvérsia em Copas do Mundo. Mais uma vez a Itália apanhando, dessa vez na Copa de 2010. Ela entrou em campo pressionada, precisando da vitória para seguir viva. Ela era a atual campeã e tinha mais posse de bola, mas esbarrava na lentidão e na falta de criatividade, enquanto a Eslováquia jogava com disciplina e paciência esperando o erro. E ele veio, aos 25 minutos do primeiro tempo. Após falha da defesa italiana, Vitek aproveitou a oportunidade e abriu o placar, levando a Eslováquia em vantagem para o intervalo e deixando a Itália ainda mais nervosa. No segundo tempo, os italianos partiram para o ataque, mas continuaram desorganizados. Aos 28 minutos, Vitek marcou novamente, ampliando para 2-0 e aproximando a Eslováquia de uma classificação histórica. A Itália ainda reagiu, Di Natale diminuiu e reacendeu a esperança. Mas nos minutos finais, Kopanek fez o terceiro gol eslovaco. Quagliarella ainda marcou um belo gol nos acréscimos, porém já era tarde demais. Com a derrota por 3-2, a Itália foi eliminada na fase de grupos, protagonizando uma das maiores decepções da Copa de 2010, enquanto a Eslováquia fez história ao avançar às oitavas de final. Look who we are the dreamers and make it happen.
Just make believe it. Chegamos na queridíssima Copa do Catar de 22. Nessa Copa, a Espanha chegava às oitavas como uma das seleções mais técnicas do torneio, apostando em posse de bola, controle do jogo e troca constante de passes. Do outro lado estava Marrocos, organizado, intenso e já surpreendente na fase de grupos, mas ainda tratado como azarão diante de um campeão mundial. Desde o início, a Espanha assumiu o controle da partida, monopolizando a posse e rondando a área adversária. Marrocos, bem postado defensivamente, fechava os espaços e apostava em contra-ataques rápidos, com Hakimi e Boufal levando perigo pelos lados. Apesar do domínio espanhol, o primeiro tempo terminou sem gols. Segundo tempo, mesma coisa. A Espanha seguiu trocando passes, mas sem objetividade. Marrocos cresceu emocionalmente, passou a acreditar no jogo e criou boas chances, enquanto os espanhóis demonstravam ansiedade e dificuldade para furar o bloqueio defensivo africano. A prorrogação evidenciou o desgaste físico e mental das duas seleções. Marrocos desistiu, Deus é mais. Marrocos resistiu heroicamente, enquanto a Espanha perdeu intensidade e criatividade. O empate persistiu após 120 minutos, levando a decisão para os pênaltis. Nas cobranças, brilhou o goleiro Yassine Bounou. A Espanha desperdiçou todas as tentativas, enquanto Hakimi converteu o pênalti decisivo com frieza. Vitória marroquina por 3-0 nos pênaltis. O resultado entrou para a história. Marrocos eliminou um dos favoritos ao título e avançou pela primeira vez às quartas de final de uma Copa do Mundo, consolidando uma das maiores zebras do torneio e marcando um novo capítulo para o futebol africano. Marrocos voou tanto que ele quase foi para a grande final, mas foi eliminada pela Espanha na semifinal. Essa zebra aqui, meu amigo. Também na Copa de 22 lá no Catar, a Argentina chegava como uma das grandes favoritas ao título. Campeã da Copa América, invicta 36 jogos e liderada por Messi, a seleção sul-americana encarava a Arábia Saudita, considerada uma das equipes mais frágeis do torneio. Desde o início, a Argentina dominou a partida, controlou a posse de bola, empurrou os sauditas para o campo defensivo e abriu o placar ainda no primeiro tempo, com Messi convertendo um pênalti. Pouco depois, a Argentina chegou a balançar as redes mais duas vezes, com Lautaro Martínez, mas ambos os gols foram anulados por impedimento milimétrico em decisões do VAR. O primeiro tempo terminou com a sensação de que o jogo estava sob controle argentino. A Arábia Saudita, porém, mostrava disciplina tática, defesa adiantada e coragem para jogar, mesmo sob pressão constante. Logo no início do segundo tempo, veio o choque. Em uma jogada rápida, Saleh Al-Shehri recebeu na área e finalizou cruzado para empatar. Minutos depois, para piorar tudo, Saleh Al-Dawsari acertou um chute espetacular no ângulo, virando o placar para a Arábia Saudita. Um silêncio tomou conta do estádio. A Argentina sentiu o golpe, tentou reagir, fez substituições ofensivas e pressionou até o fim, mas esbarrou na defesa extremamente organizada dos sauditas e nas defesas decisivas do goleiro Mohamed Al-Owais. O empate nunca veio. Apito final, Arábia Saudita 2, Argentina 1. Uma das maiores zebras, se não a maior zebra da história das Copas do Mundo, marcada pela queda de um favorito logo na estreia e pelo início de um dos resultados mais inesperados já vistos em mundiais. Mas de alguma forma isso não afetou a Argentina, tanto que a Argentina se recuperou e foi campeã logo em seguida. Oh, você, meu caro espectador deste vídeo. Espero que tenha gostado dele. Dá trabalho fazer vídeos como esse. Então, se você gostou, para fortalecer o canal, já deixa o seu like, se inscreva e, para você não perder nada, ative o sino das notificações. Valeu!